Ouvindo? Ok. É, então, nossa terceira aula de História do Pensamento Econômico, a emenda é a seguinte, né? A gente já trabalhou os precursores, fizemos aquele apanhado histórico do pensamento econômico, que está sempre presente, né? Vale lembrar que o pensamento econômico está sempre presente desde os albores da humanidade. Ou seja, no momento em que a sociedade, em que os seres humanos começaram a procurar coisas para subsidiar, para subsistir, eles já estavam fazendo uma atividade econômica. Então, na sociedade primitiva, nós tínhamos uma atividade econômica de uma mão só, né, que era o consumo, porque ainda eles não sabiam produzir. Depois, posteriormente, com a Revolução Agrícola, eles passam o conhecimento de como produzir, então já tem a produção e o consumo. Então, toda essa atividade econômica, ela vai sendo moldada, né, e vai moldando também a nossa moral, a nossa ética. Seja bem-vinda, Laodiceia. Está ouvindo? Tô. Então, Agora sim. Beleza, eu dei uma começada agora, não sei se tem mais gente participando, mas como a aula está sendo gravada, não tem problema, a gente termina a gravação e eu mando para vocês. Vamos ver a qualidade da gravação também. Então, eu estava dizendo, vamos continuar com essa ementa da nossa disciplina, e são coisas que a gente já falou em sala de aula, né? Por exemplo, nós já fizemos aquele apanhado histórico definindo claramente que as atividades econômicas ou as relações econômicas determinam, em última instância, o comportamento social. Depois falamos um pouquinho sobre o surgimento do mercantilismo e dos fisiocratas, e agora nós vamos fazer uma síntese da escola clássica. Começamos com Adam Smith, né? Basicamente, vamos dar uma pequena introdução até Adam Smith. Posteriormente falamos de David Ricardo, Malthus, mas até Adam Smith nós vamos falar. Muito bem. Quais são os antecedentes do pensamento moderno? Mais uma vez, só reforçando, o pensamento econômico como doutrina ainda não aparece e só vai aparecer em 1776, né? A partir de 1750. Mas em 1776 a gente diz que a ciência se torna, a economia se torna uma ciência e, portanto, com a publicação do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Mas eu quero fazer um comparativo com a teoria, com a ciência do conhecimento, com a epistemologia. Os filósofos sempre tentaram explicar como é que se origina o conhecimento. Ou seja, quais são as razões, quais as causas do conhecimento, como é que se origina o conhecimento. Na economia, a pergunta também era, como é que se origina a riqueza? O que tem que ser feito para originar a riqueza? Então, essas duas perguntas, tanto de parte da epistemologia como de parte da economia, elas vão, na verdade, são parte de um único movimento. Né? Esse movimento que nós vamos chamar o pensamento moderno. Mas antes de aparecer o pensamento moderno, na epistemologia, havia duas correntes do pensamento epistemológico. Uma corrente chamada, ou uma escola, né, são chamados de racionalistas dogmáticos, entre eles estão Platão, Descartes, Leibniz, Spinoza. E os racionalistas diziam que o conhecimento se origina de uma maneira, através da razão, da lógica. Já havia uma outra corrente que dizia que não era suficiente a lógica, a razão, para chegar ao conhecimento.
era necessário a experiência. Né? Essa escola, eles vão ser chamados de empiristas céticos. Entre eles está Aristóteles, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Francis Bacon. Francis Bacon tem uma frase que é levada pelos empiristas, né? Saber é poder, dizia Bacon. Descartes também tinha uma frase muito conhecida, né? Penso, logo existo. Ou seja, essas duas correntes do pensamento epistemológico queriam descobrir a origem do conhecimento. Como é que se origina o conhecimento? Do lado da economia também. Coincidentemente, nós tínhamos duas correntes do pensamento econômico. Os mercantilistas, que diziam que toda a riqueza se origina do comércio, ou dos metais, da acumulação de metais preciosos, e os fisiocratas, né, que diziam que toda a riqueza se origina na agricultura. Então, vejam só, nós estamos fazendo um paralelo entre o pensamento epistemológico e o pensamento econômico, mas não é à toa que, no mesmo ano, em 1776, dois pensadores, um filósofo chamado Immanuel Kant e um economista chamado Adam Smith, vão publicar seus livros que vão ser a base do pensamento moderno, tanto na epistemologia quanto na economia. Kant vai publicar o seu livro A Crítica da Razão Pura. Kant vai fazer aquilo que ele mesmo chama uma revolução copernicana, né, como uma resposta ao problema do conhecimento. Lembrem-se, Nicolás Copérnico formulou a teoria heliocêntrica, a teoria de que os planetas giravam em torno ao Sol. Até antes disso, o modelo anterior a isso, de Aristóteles e Ptolomeu, dizia que a Terra era o centro do universo, era uma teoria geocentrista. E, portanto, todos os outros planetas giravam ao redor da Terra. O que Copérnico vai fazer, vai mudar essa visão e vai dizer, não, é o Sol que é o centro. Um pouco errado ainda, depois Galileu Galilei vai, mas o Kepler vai resolver esse problema, mas Copérnico vai dizer que os planetas giram ao redor do Sol. E, portanto, rompe, né, com essa teoria que era coerente com os dogmas da Igreja Católica até então. Como pode ser constatada numa observação direta, o Sol se levanta todos os dias, se levanta e se põe todos os dias, o que tornava para os antigos uma coisa óbvia de que a Terra estava fixa e era o Sol que se movimentava. Copérnico vai demonstrar que esse movimento é ilusório, porque na verdade é a Terra que gira ao redor do Sol. Isso no campo da física. Immanuel Kant pegou a ideia e disse, ele propôs também uma inversão semelhante na filosofia. Até então, todas as teorias consistiam em adequar a razão humana aos objetos, que eram, por assim dizer, o primeiro centro da gravidade do conhecimento. Então, o centro da gravidade era o objeto do conhecimento e o ser humano, o sujeito que conhece, girava ao redor dos objetos. A revolução copernicana que Kant vai fazer vai inverter os papéis. Ele vai colocar no centro desse universo epistemológico o sujeito. E são as coisas que giram ao redor do objeto do conhecimento. Né? Então, no seu livro Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant levanta essa teoria. Da mesma forma, Adam Smith, né? Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, ele vai dizer que não é da agricultura e não é só do comércio que se gera a riqueza, mas é do trabalho. Vejam que Immanuel Kant vai dizer que todo conhecimento não surge do objeto, mas sim da atividade objetiva do sujeito. A objetividade do conhecimento está em sua coerência, que por sua vez depende da síntese do sujeito. Adam Smith vai dizer, o trabalho, ou seja, a atividade humana em geral, é a fonte de toda a riqueza. O mercado é a unidade na qual a sociedade inteira participa e, portanto, é o lugar da interação, a coordenação das atividades dos indivíduos. Esse é um paralelo que eu trago
de parte da epistemologia e de parte da economia, para mostrar que tudo isso é um movimento único. Na epistemologia não importa a perspectiva singular e a representação relativa sobre o objeto, mas o que importa são as transformações de uma representação para outra e as leis de conexão que existem entre elas. Na economia, as mercadorias são objetos que não têm mais características concretas, só têm valor econômico como mercadorias. Eles são iguais como mercadorias, não como objetos concretos a serem usados. Então, é possível, por exemplo, igualar um telefone celular e um livro. Eles são iguais no mercado, no sentido em que eles têm um valor econômico. Essa é a grande sacada de Adam Smith. Então, nós começamos, dizemos, a fase pré-científica vai desde o início da humanidade até 1750. E, a partir de 1750, a fase científica ou o pensamento moderno, com Adam Smith. Então, a escola clássica, que foi criada, no início era chamada de escola liberal, né, do liberalismo econômico. Mas essa escola clássica se desenvolveu na Inglaterra baseada justamente no liberalismo econômico, ou seja, na liberdade dos mercados, da não intervenção do Estado na economia. Surgiu com a publicação da Riqueza das Nações, de Adam Smith, que estava preocupado com o nível de vida da população, né? Defendeu e defendia o individualismo, da mesma maneira que os aristocratas, e propôs o liberalismo econômico. A saída do Estado ou a não intervenção do governo na economia. Vamos analisar um pouquinho essa obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações. A obra analisa o funcionamento das sociedades comerciais. De maneira geral, esse livro, essa obra tem 5 volumes, né? No seu conjunto, ela analisa o funcionamento dessas sociedades comerciais. Ela analisa a divisão do trabalho. Ela analisa o conceito de valor, a distribuição da renda, a acumulação de capital. Ou seja, todo o processo desse novo modelo, desse novo sistema, vamos dizer, desse novo modo de produção que surge com força e vai ganhando dentro do cotidiano das pessoas, vai ganhando força e vai se concretizando. Portanto, essa obra de Adam Smith representa um momento de inflexão, uma ruptura com o velho, com o antigo, esse momento de inflexão da história do pensamento econômico. Adam Smith se convenceu de que cada ser humano tinha como motivação principal o interesse próprio. Alguns vão dizer que é egoísmo, mas não, vamos continuar com o interesse próprio. Ainda, analisando esse livro, né? Eu disse, eles são 5 volumes. O primeiro livro, basicamente, discute os problemas associados à divisão do trabalho e às trocas. O conceito de valor e os preços. O dinheiro e os rendimentos. Nisso, vamos resumir grosseiramente, consiste o primeiro livro. O livro 2 discute a acumulação de capital. Depois nós podemos trabalhar cada conceito, cada um desses conceitos, o que é a acumulação de capital, qual é o conceito de valor, qual é a diferença entre preço e valor, qual é a diferença entre rendimento e lucro. Isso é outra coisa, mas num primeiro momento, a grosso modo, vamos tentar resumir basicamente em que consiste cada um desses livros. O livro 3 trata de questões associadas ao desenvolvimento econômico. O livro 4 já consiste numa espécie de resenha crítica das 2 principais escolas do pensamento econômico do século XVIII. O sistema comercial, ou mercantilismo, o sistema agrícola, ou a fisiocracia. E no livro 5º, ele contém proposições sobre a receita pública e as responsabilidades do Estado,
inclusive vai falar sobre a educação, o papel da educação e tudo isso. Quando a gente estuda superficialmente o livro, os clássicos, e não lê o livro os livros, né, todos os volumes de Adam Smith, da Riqueza das Nações, dá a impressão de que ele é um liberal completo, né? O liberalismo econômico. Não, ele era liberalista, liberal. Mas, no seu livro 5, ele diz que o Estado tem algumas responsabilidades, atribuições. É papel do Estado, por exemplo, a educação, é papel do Estado a saúde. E isso aí depois nós podemos discutir. Adam Smith não vai refutar completamente os fisiocratas. Ele concorda com algumas ideias dos fisiocratas. Por exemplo, aquelas ideias relativas ao liberalismo, ao livre mercado, laissez-faire, laissez-passer. Ele concorda com as ideias vindas ainda dos fisiocratas com respeito à distribuição, como se distribui a renda, como é repartido a renda entre os diferentes participantes, fatores de produção. Ele concorda com as ideias com respeito ao comércio, ao rendimento, mas ele refuta a ideia da preponderância da agricultura, e especialmente a política de protecionismo, porque os fisiocratas defendiam a ideia de que o Estado deveria defender os agricultores. Se para os mercantilistas a fonte originária da riqueza era o comércio, e para os fisiocratas a agricultura, Adam Smith ele vai resumir e vai dizer que a verdadeira fonte de riqueza é o trabalho humano, é o homem. Então, é essa a grande sacada de Adam Smith, da mesma maneira como Immanuel Kant vai dizer que a grande fonte de onde se origina o conhecimento não são as coisas, mas sim o próprio homem, porque é o homem o único que consegue transmitir esse conhecimento, é o único que consegue coletar as informações e transformar essas informações num conhecimento maior, é o único que consegue fazer ciência. Da mesma maneira, Adam Smith vai dizer, é o homem que é a verdadeira fonte de riqueza. A agricultura é importante? É, mas se não há trabalho humano, não há produção. O comércio é importante? É, mas se os seres humanos não comercializam entre si, não há lucro, não há ganhos. Portanto, a grande fonte de riqueza é o trabalho humano. Essa é a grande sacada de Adam Smith. Essa é a grande sacada de Adam Smith. Vamos lá, então, vamos analisar os princípios da riqueza das nações, né? Adam Smith entendia a economia como uma ciência que se ocupa da investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Tanto que é o próprio livro de Adam Smith, The Wealth of Nations, a riqueza das nações, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Esse é o título do livro. Outro princípio básico era o conceito de trabalho, entendido como uma atividade produtiva. O trabalho é a fonte de riqueza das nações. E o terceiro princípio é a produtividade diferenciada entre países. Ele vai dizer, essa produtividade diferenciada entre países é tida como explicação dos diferentes níveis de riqueza entre os países. Cada país é diferente, tem suas próprias peculiaridades, né? Tem uma população diferente, mesmo que sejam dois países semelhantes em termos de população, mas as características, a idiosincrasia de um é diferente do outro país, o clima é diferente e, portanto, muitas vezes a explicação dos diferentes níveis de riqueza entre esses países é por causa dessa produtividade diferenciada que existe, não somente entre os países, mas também entre os seres humanos. Então, vamos lá, né? Vocês lembram do livro Sapiens, né? Uma breve história da humanidade? Vocês já devem estar lendo. Né? Mas, nesse livro, tem um capítulo em que ele fala sobre o credo do capitalismo, né? O credo capitalista, que é o capítulo 16. Eu não vou ler agora tudo, mas eu quero resumir em uma frase
esse capítulo. Né? Qual é o grande credo do capitalismo? Ou seja, o credo, em que o capitalista acredita? Em que o sistema, essa ideologia capitalista acredita? Segundo Yuval Noah Harari, o credo do capitalismo é que amanhã será melhor. Nisso podemos definir. Como definimos o capitalismo? O capitalismo é a crença de que o amanhã será melhor do que hoje. Acreditamos e cremos que amanhã será melhor. Então, obviamente, essa pandemia vai passar e não vai continuar para sempre. Daqui uns meses passa e vai melhorar. E nós vamos continuar nossa vida e vamos... Então, nisso consiste essa ideologia capitalista. Esse é o credo do capitalismo. Vamos saber agora o credo do liberalismo, ou seja, quais são os princípios fundamentais, né, dessa religião, entre aspas, né, que chamamos liberalismo. E no decorrer do processo de industrialização, lembrem-se que o liberalismo econômico aparece em 1776, mas em 1750 a Revolução Industrial já tinha a todo vapor, né, literalmente vapor mesmo, com a máquina a vapor. E é no decorrer desse processo que a visão do mundo individualista, que era subjacente ao liberalismo, se tornou uma ideologia dominante do capitalismo. O credo psicológico desses ideólogos do liberalismo clássico sustentava-se em 4 pressupostos acerca da natureza humana. Um deles, o homem é egoísta. O segundo princípio, o segundo credo, o homem é frio e calculista. Lembrem-se da aula de seu professor de Introdução à Economia. O terceiro princípio, os 10 princípios de economia, de Mankiw. As pessoas racionais pensam na margem, né? Então, o homem é frio e calculista. É essencialmente inerte e atomista. Esses são os 4, vamos dizer assim, pressupostos sobre a natureza humana, do liberalismo econômico e do capitalismo. Vamos analisar um a um cada um desses pressupostos. Todo homem é egoísta. O egoísmo faz com que os homens compitam entre si em busca da glória individual. Podemos discordar. Podemos dizer, alguém vai dizer, mas eu não sou assim, eu não busco a glória, não, eu quero o bem-estar para todo mundo. Mas, de maneira geral, o egoísmo faz com que os homens compitam até as pessoas. Por exemplo, sem fazer uma crítica, não é uma crítica, mas só tomando como exemplo, as igrejas cristãs, a igreja quadrangular, triangular, pentecostal, batista, adventista e todas católicas, todas elas procuram o bem-estar do ser humano, encontrar Deus no caminho e Jesus e voltar para a presença dele, todas elas. Mas elas concorrem entre si. Elas são egoístas. Eles competem entre si, cada uma querendo ter mais fiéis do que a outra. Então, o ser humano, esse é um dos pressupostos. O egoísmo faz com que os homens compitam entre si. Todo homem é egoísta. Esse é o primeiro pressuposto do liberalismo econômico e do capitalismo, né? Porque o liberalismo econômico é a base que vai sustentar. Nesse momento, o pensamento econômico está se tornando uma doutrina, está se tornando uma ideologia. Até então, ela fazia parte. Essas atividades econômicas, o pensamento econômico, ela fazia parte da moral, da filosofia, da ética, da religião, mas ela não era a doutrina, ela fazia parte de uma doutrina maior. Mas o que estamos percebendo agora, com a Revolução Industrial, é que esse pensamento está se tornando uma doutrina. E um desses pressupostos é que o homem é egoísta. E não é ruim ser egoísta. Né? O livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, diz, não é ruim. Não é da benevolência do padeiro que a gente tem pães gostosos e baratos para comer. Não.
ele não está pensando nos seus clientes, ele não está pensando, o padeiro não está pensando na gente quando ele fabrica os pães. Ele está pensando nele, no lucro que ele vai ter quando ele vender os pães para a gente. Né? Portanto, o egoísmo não é ruim. Vejam, está mudando o conceito de egoísmo. O egoísmo não é ruim. Pelo menos não dentro desse novo sistema, dessa nova forma de pensar. Segundo, o homem é frio e calculista. O caráter calculista da natureza humana se baseia na ideia de que, apesar, embora todas as motivações tenham origem no prazer e na dor, as decisões que nós, indivíduos, tomamos estão baseadas numa avaliação fria, pelo menos é isso que se acredita na economia. O ser humano faz uma avaliação fria, desapaixonada e racional da situação. Eu preciso de uma caneta. Vou comprar essa caneta. Quanto vale a caneta? Ah, vale $10.000. Cara, preciso muito de uma caneta. Eu vou fazer uma avaliação fria, desapaixonada e racional dessa situação. E vou pagar $10.000. Não. Nós fazemos, vou comprar essa aqui por R$1. Lógico, eu fiz essa análise de maneira sarcástica, dizendo, primeiro, colocando a ideia dos liberais, dos fundamentos, do pressuposto do capitalismo, mas mostrando que as decisões dos indivíduos não são tão desapaixonadas, não são tão racionais. Mas é nesse ponto que o liberalismo de Adam Smith, daquela época, vai se fundamentar, né, nesse pressuposto. Depois, sintam-se à vontade, quem quiser, anote, e quem tiver perguntas ou questionamentos, ou se estiver de acordo ou não, para colocar para mim. Essencialmente inerte. O que significa inerte? Né? A visão de que os indivíduos seriam essencialmente inertes decorre da noção de que a busca do prazer e a rejeição da dor constituem as únicas motivações do homem. Esse é um quadro sobre os prazeres da vida, né? Todo tipo de prazer. Ou seja, o ser humano busca sempre a felicidade. Ninguém quer ser triste, ninguém quer a miséria. Todo mundo quer a felicidade, o prazer. Portanto, o ser humano, porque se não encontrasse nessas atividades que eles proporcionassem prazeres, né? Ou se não tivéssemos medo da dor, nós ficaríamos entregues à indolência, ficaríamos inertes. Esse é o terceiro pressuposto. Né? O ser humano é essencialmente inerte, portanto, ele busca, né, o prazer e rejeita a dor. Esse é um pressuposto que vem ainda dos hedonistas. Vocês procurem depois nos seus livros, no dicionário, na internet, na Wikipédia, o hedonismo, vocês vão entender. E, finalmente, o quarto pressuposto. O ser humano é atomista. Atomista vem da palavra átomo, sem divisão, né? A noção de atomismo pressupunha que o indivíduo constitui uma realidade mais fundamental que o grupo ou a sociedade. Assim, restrições impostas ao indivíduo eram, por princípio, um mal, somente tolerado se o mal fosse maior, não? Se um mal maior pudesse resultar de sua ausência. Ou seja, o indivíduo é anterior ao grupo. Não é o grupo, o coletivo que existe por causa do indivíduo. O indivíduo existe por causa do grupo. Não sei se vocês estão entendendo, mas o indivíduo é primeiro. O grupo tem que estar a serviço do indivíduo. E o grupo só não vai estar a serviço do indivíduo se causar um mal. Por exemplo, todos somos livres. Nesse aspecto, nesse pressuposto de atomismo, está fundamentada a sociedade. Todos somos livres, todos podemos fazer o que quisermos, desde que respeitemos o outro, o próximo. Ou seja, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro.
Então, por exemplo, os direitos do grupo não podem me prejudicar. Só aceitamos que os direitos do grupo prejudicam o indivíduo se for por bem do próprio indivíduo. Essa noção de atomismo é, de fato, uma realidade que é a mais fundamental do grupo ou a sociedade. O indivíduo é mais fundamental do que o coletivo. A escola clássica, portanto, também conhecida como escola liberal, deve a sua originalidade todas essas concepções da escola clássica, elas começaram com Adam Smith. Temos Thomas Malthus, Ricardo, Stuart Mill, todos eles são clássicos. Mas o precursor dessa escola vai ser, de fato, Adam Smith. Tanto que na economia, Adam Smith é conhecido como o pai da economia. Adam Smith buscou estabelecer as leis naturais explicativas dos sistemas econômicos e das suas relações. Essa é a outra grande sacada da escola clássica. É com Adam Smith que se constitui o conceito de economia capitalista. Uma economia capitalista se caracteriza pela existência simultânea de, pelo menos, 3 fatores de produção, né? O proprietário, o capitalista e o trabalhador. Em economia, nós temos um termo técnico para isso. Nós chamamos de terra, capital e trabalho, né? O proprietário dos recursos naturais, o proprietário fundiário, terra. O capitalista, concebido como a pessoa que antecipa ao trabalhador os meios de produção necessários para o processo produtivo, capital, e trabalho, né? O trabalhador, o qual coloca sua força de trabalho a serviço de um patrão. Como ele não tem nada, ele é o dono e senhor de sua força de trabalho. Então, esses 3 fatores de produção, ou a combinação desses 3 fatores de produção, criam aquilo que nós vamos chamar mercadoria. Né? Já falamos isso de qual é a origem da palavra mercadoria. Os princípios teóricos da economia. Essa escola liberal, a escola clássica, marca o surgimento do conceito de sociedade econômica. E essa sociedade econômica, ela tem um viés determinístico, é um sistema determinístico. O que é um sistema determinístico? Primeiro, por que sistema? Porque ele é regido por leis próprias, possíveis de cálculos e capacidade de previsão e acontecimentos. Né? A lei da oferta e da demanda, tudo isso, todas essas leis, elas se explicam, né? O que aconteceu, né? É explicado pelos antecedentes. Então, portanto, temos um sistema. A gente sabe que se você jogar água, vai molhar. Se você jogar pouca água, vai dar pingos. Né? Então, a gente já pode prever. Nós já determinamos, podemos antever, ou ver com antecedência certas coisas. É nesse sentido que ele é determinístico. Porque ele, por demonstrar que nas questões humanas há um determinismo de lei comparável ao das leis naturais. Essa foi a grande sacada. Por isso é que a economia, o pensamento econômico, o pensamento econômico vai ser... perdão, eu tive uma chamada aqui dizendo que já tinha acabado o tempo. Estão ouvindo ainda? Eu estou. Sim, professor. Tá me vendo ainda? Sim. Sim. Tá. Então tá, eu vou sair daqui que eu... Tá enxergando o diapositivo, o slide também? Sim. Sim. Beleza. Então, é um sistema determinístico, né? Porque demonstra que nas questões humanas há um determinismo da lei comparável às leis naturais. E essa foi a grande sacada de Adam Smith, porque graças a isso, Adam Smith conseguiu transformar o pensamento econômico em ciência. A interdependência entre os diversos elementos que compõem o sistema permite que, operando mudanças em qualquer elemento, coloca-se em movimento uma série de mudanças no resto do sistema.
aquilo que em economia nós vamos chamar ceteris paribus, ou seja, tudo mais mantido constante, ou mantendo constante todas as outras variáveis, se a gente altera numa única variável, nós temos resultados previsíveis, né? A forma e a magnitude desses movimentos são determinados por um conjunto de relações funcionais definidos por um sistema de equações. Essa é a outra grande sacada de Adam Smith. Ele conseguiu colocar as ideias dentro da matemática, né, através de equações, como as ciências exatas, né? Tanto é que até hoje nós gostamos, a economia é uma ciência social, mas nós economistas enchemos a boca quando dizemos, mas é a mais exata das ciências sociais, né? Porque é a única ciência que utiliza para demonstrar suas hipóteses e suas teorias, nós utilizamos a matemática, né? Como, por exemplo, vocês veem aqui a oferta e a demanda, esse gráfico. Bom, Adam Smith conseguiu colocar essas suas ideias sobre o livre mercado, né? E mostrou também as limitações das restrições do pensamento mercantilista. Porque os mercantilistas e também os fisiocratas, eles defendiam a intervenção do governo, o protecionismo e a proibição de entradas de outros produtos no país. E Adam Smith fundou as bases desse argumento a favor do livre comércio, quando demonstrou que o comércio entre dois países, ou entre os países, permite a cada um aumentar sua riqueza, aproveitando o princípio da divisão do trabalho. Cada país deveria se especializar naquilo que ele sabe fazer melhor. Lembrem-se, nós tínhamos dito que um dos primeiros fundamentos do pensamento liberal é que, e de Adam Smith, é que a diferença de riqueza entre os países se deve à diferenciação de produção. Cada país tem sua peculiaridade. Alguns sabem fazer melhor uma coisa ou outra por causa do clima, da idiosincrasia, da cultura do povo, e, portanto, isso vai permitir aumentar a riqueza desde que seja aproveitado esse princípio da divisão do trabalho. E aí, Adam Smith, e já estamos quase terminando, Adam Smith levou adiante uma teoria, né, para o comércio internacional, a teoria das vantagens absolutas. A ideia inicial é que, para que exista comércio, lembrem-se, os países, o ponto de inflexão, o rompimento com o pensamento anterior, vai se dar justamente no momento em que os liberais vão defender o livre comércio, a não intervenção do Estado na economia. E não intervenção do Estado na economia significa não protecionismo, ou seja, não deve haver protecionismo. Deixa o mercado, surge o conceito de mão invisível, né? Deixa o mercado se virar. Que se o mercado encontrar um desequilíbrio, haverá uma mão invisível que vai colocar o mercado em equilíbrio. Essa mão invisível é aquilo que Adam Smith vai dizer. Olha, o próprio mercado encontra benefícios, melhora, aumenta a produtividade sem necessariamente mudar na tecnologia, sem aumentar a variável trabalho, o capital, o terra, não. Se não mudar nada, se nada dizer, a única coisa, se as pessoas, se os países se especializarem naquilo que eles sabem fazer melhor e começassem a romper as barreiras alfandegárias e liberassem o comércio, isso aí já seria suficiente para aumentar a produção. A ideia inicial é que para que exista comércio entre dois países, um deles deve ter uma vantagem absoluta na produção de algum dos bens que se comercializam. Ou seja, se um país pode produzir uma unidade de algum bem, por exemplo, café, com uma menor quantidade de trabalho que é usada por outro país para produzir o mesmo bem, então esse país tem vantagem absoluta. Por exemplo, países como o Brasil, por causa de seu clima, têm vantagem absoluta na produção de café sobre a produção de Argentina, por exemplo. A Argentina é mais frio, portanto, eles não conseguem produzir o café com a mesma quantidade de trabalho, com o mesmo esforço, do que a gente. Aqui é mais fácil, por causa do clima. Lá não, lá é mais frio. Então, o Brasil é notadamente superior na produção de café do que a Argentina.
Já na produção de trigo, porque o trigo precisa de climas frios, o Brasil não tem tanta vantagem assim. A Argentina tem vantagem absoluta na produção de trigo do que o Brasil. Mas se dependesse dos mercantilistas ou dos fisiocratas, nós não poderíamos comprar trigo da Argentina e não poderíamos vender o café para a Argentina, porque o governo, os estados, os governos não permitiriam, nossos mercados estariam protegidos. Mas Adam Smith disse, olha, se liberassem o comércio, tanto o Brasil quanto a Argentina poderiam comercializar. O Brasil se especializa, abre mão da produção de trigo e se especializa no café, e a Argentina abre mão da produção de café e se especializa, assim eles conseguem produzir muito mais. Enquanto os mercantilistas acreditavam que uma nação somente poderia obter ganhos à custa da outra, e defendiam o controle governamental de toda a atividade econômica, Adam Smith acreditava que todas as nações sairiam ganhando desde que o livre comércio fosse implantado. E defendia, portanto, ardentemente a política do laissez-faire dos fisiocratas. O comércio livre aumentaria o benefício que a sociedade obtém com o comércio. Vejam só, vamos tentar colocar num gráfico, né? Nós temos aqui a abscissa X, que seria a quantidade, ordenada Y, que seria o preço. Nós temos aqui uma curva de demanda e temos uma curva de oferta. Esse ponto central, onde as duas curvas se cruzam, seria o preço de mercado, o preço de equilíbrio. Então, vamos imaginar que Brasil, por exemplo, na produção de trigo, nós não temos, e, portanto, é custoso produzir trigo aqui no Brasil, porque o clima não ajuda, nós precisamos mais trabalhadores, uma melhor qualidade, temos que trabalhar muito a terra, e temos que fazer muitas coisas. Bom, é mais difícil e mais caro produzir trigo. E, portanto, o nosso custo de produção é esse é o preço de mercado que nós temos. Mas se liberarmos o comércio, e tem mais, antes de liberar o comércio, se a gente quiser saber, por exemplo, quais são os ganhos tanto dos consumidores quanto dos produtores, nós temos aqui o seguinte: esse triângulo retângulo verde, azul que apareceu aí, é conhecido como o excedente do consumidor, ou seja, os benefícios, os ganhos que os consumidores têm por comercializar, por comprar o produto. O ponto B é o ponto em que o consumidor está disposto a pagar. Ele está disposto a pagar um preço alto, mas ele acaba pagando um preço baixo, o preço A, por causa do comércio, e, portanto, a quantidade que ele compra está dada no ponto C. Então, esse triângulo retângulo ABC representa os benefícios do consumidor, o excedente do consumidor. O que ele ganharia? Agora vejam. Esse outro triângulo retângulo, o triângulo